No mês passado, vocês vão ver a tarde mudar, a gente fala de um esquema China e Irã. No mês passado, Donald Trump restabeleceu a sua política de pressão máxima sobre o Irã, dizendo que ele reduziria a zero a exportação de petróleo. E uma das grandes críticas que Trump fez anteriormente era de que, ao permitir que o Irã vendesse petróleo, China e outros países que compravam esse recurso estavam financiando o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo, com o argumento de que, se ninguém comprasse o petróleo iraniano, o 7 de outubro do Hamas contra Israel não teria ocorrido. Ele disse que vai resumir então a sua política de pressão máxima visando alvejar as compras de petróleo e outras formas de financiamento do regime iraniano. Nesse mesmo contexto, o governo americano tenta restabelecer um acordo nuclear com o regime. Trump foi muito crítico, tentou uma negociação agora nesse novo mandato. Mas, no meio desse imbróglio e de um contexto de pressão máxima dos Estados Unidos sobre o Irã, incluindo críticas à venda de petróleo para a China, o FBI anunciou uma recompensa de 15 milhões de dólares para informações sobre dois chineses, Bao Xiaoliu e Yang Liaizhong. Eles dois foram acusados de contrabandear mercadorias dos Estados Unidos para o Irã, o que poderia incluir risco à segurança nacional e mercadorias que tivessem, então, ligações à produção de drones e outros ativos militares. A gente tem as imagens dos dois aqui ao meu lado. A gente vai ver os pôsteres, então, de Most Wanted. Most Wanted não, né? Aquele negócio faroeste. O FBI emite até hoje aqueles pôsteres que ficam conhecidos da justiça americana nos filmes antigos, procurada pelo FBI. Bao Xiaoliu. Então, a página diz que ela está sob escrutínio, que ela está sendo procurada por uma conspiração para contrabando de bens de origem americana para o Irã, e que ela pode estar passando nesse imbróglio pela República Popular da China e por Hong Kong. A gente tem também a imagem do outro acusado nessa mesma conspiração, Yang Liaizhong. Eu passo com vocês, pelo que diz exatamente a denúncia, uma conspiração para a exportação ilegal de bens de origem americana para o Irã, contrabandeando bens dos Estados Unidos. Transações iranianas, violar sanções em transações para o Irã e submeter informação de exportação falsa ou enganosa para a alfândega americana. Para entender o caso, eu converso na sequência com a Emanuele Coure. Para quem você que acompanha já vai conhecer, para você que é novo, a Manu é a nossa editora de China aqui no Epoch Times. Vamos lá então, boa tarde. Consegue me ouvir, Manu? Boa tarde, Marcos, eu te escuto. Você me escuta? Te escuto bem. Bom, Manu, a gente fala de uma situação na qual o regime iraniano é de preocupação crescente para os Estados Unidos no novo mandato e na qual se resume a política de pressão máxima. A gente viu mesmo Trump citando a China como destino de exportações de petróleo que financiam o regime iraniano. É nesse contexto que surgem as acusações. Bao Xiaoliu e Yang Liaizhong, dois chineses, trazendo então bens dos Estados Unidos para o Irã, mesmo com a possibilidade de que isso tivesse uso militar. Detalhe para a gente essa acusação. Marcos, então, o FBI publicou, na verdade, ele publicou hoje esse mandato. Eles estão dizendo que eles vão oferecer 15 milhões para qualquer pessoa que tenha informações sobre esses dois chineses. Eles já comprovaram que os dois são de nascença da China. E o que eles disseram foi que, principalmente, eles são acusados de contrabandear componentes eletrônicos que tinham uma restrição de exportação. Todos esses componentes são componentes produzidos nos Estados Unidos e eles eram enviados para o Irã. E agora, dois detalhes bem importantes sobre essas acusações e essa transferência desses componentes eletrônicos é, primeiramente, que eles estavam passando pela China e também por Hong Kong e que eles estariam principalmente beneficiando entidades ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana e também ao Ministério de Defesa do Irã, que é o responsável principalmente pela produção de mísseis e de armas do Irã. Então, diretamente, claro, beneficiando o próprio Irã. E outro ponto também bem interessante é que eles destacaram que Liu teria laços, provavelmente, com o Partido Comunista Chinês e também com o governo iraniano. Você tem feito a cobertura dessa pauta em termos de laços entre a China e o Irã, e eu queria que você abrisse um pouco o jogo para a gente entender, Manu, então um pouco do histórico e do circunstancial, porque, claro, esse é um caso que não ocorre no vácuo e vem em meio a um retorno da política de pressão máxima de Trump sobre o Irã, como a gente citava, num momento onde o país é acusado de ter recebido fundos para o regime através da venda de petróleo para a China, o que violaria sanções internacionais. Traz para a gente o circunstancial. Marcos, então, o regime chinês, na verdade, tem desempenhado um papel fundamental para manter
o regime iraniano funcionando. Hoje em dia, o Partido Comunista Chinês, a China, né, é o principal parceiro comercial do Irã, principalmente por conta da compra do petróleo que você destacou ali. Inclusive, uma entidade no ano passado, um instituto que é o United Against Nuclear Use, eles chegaram a publicar que hoje em dia eles fazem uma média que o regime chinês estaria comprando do Irã 90% de todo o petróleo que é exportado. E que, na verdade, essa compra do petróleo iraniano pela China ela aumentou muito desde 2018. Por que desde 2018? Porque 2018 foi quando Donald Trump, no seu primeiro mandato, resolveu sair do acordo nuclear que eles tinham com vários países e com o Irã. E eles colocaram de volta as sanções em cima do Irã, não permitindo assim que o Irã exportasse o petróleo para outros países. E aí a gente teve a entrada do regime chinês, porque a ideia realmente era enfraquecer o regime iraniano, porque na época Donald Trump fez várias acusações de que o Irã estaria ainda enriquecendo urânio para desenvolver uma arma nuclear. Então a ideia realmente era acabar com o dinheiro do regime para que eles não pudessem continuar desenvolvendo essa arma. Só que agora a gente teve daí a entrada do Partido Comunista Chinês ali em 2018, comprando todo esse petróleo iraniano, o que, claro, foi muito benéfico também para o Partido Comunista Chinês, já que eles puderam comprar todo esse petróleo iraniano por um preço muito mais baixo. E até um detalhe bem interessante, porque o regime nega que eles estejam comprando esse petróleo do Irã, porque não pode, é proibido por conta das sanções, nenhum país poderia estar comprando esse petróleo iraniano. No entanto, em 2021, o governo americano chegou a interceptar um navio que estaria saindo do Irã e, a princípio, estaria indo para a China. E eles estariam carregados com quase 1 milhão de barris de petróleo. E ainda de acordo com as acusações do Departamento de Justiça ainda sobre esse incidente, eles destacaram que a Guarda Revolucionária do Irã estaria envolvido diretamente nisso e que eles estariam acobertando as origens desse petróleo. Além disso, a gente tem visto uma aproximação cada vez maior da China e do Irã. Por exemplo, na semana passada, a gente até trouxe a cobertura disso aqui, eles realizaram exercícios militares conjuntos também com a Rússia, e isso aconteceu no mesmo dia, eles realizaram ali no Golfo de Omã, no mesmo dia que os Estados Unidos e a Ucrânia estavam se encontrando para negociar o acordo de cessar-fogo. Poucos dias depois, a gente teve um encontro ali dentro da China entre Irã, Rússia e, claro, o regime chinês para discutir o desenvolvimento nuclear do Irã. Então, só para a gente entender como o regime chinês tem prestado cada vez mais apoio para que o regime iraniano consiga se manter no poder, consiga continuar atuando. Perfeito, Manu. Muito obrigado pelas informações. Como vocês viram aqui no debate, então, 2 indiciados procurados pelo Departamento de Justiça, pelo FBI, Bao Xiaoliu e An Laijun, envolvidos numa conspiração, mesmo chegando à Guarda Revolucionária do Irã, para contrabandear bens dos Estados Unidos para o Irã e passando por Hong Kong. A gente ainda não tem detalhes sobre possível envolvimento disso com o Partido Comunista Chinês, mas, de fato, um caso que a gente vai seguir monitorando e que pode envolver contrabando de itens de uso militar. Muito obrigado, então, Manu. E para a gente encerrar, fica o convite, como sempre. Você que ainda não assistiu a Shenyun Performing Arts em 2020, em 2023 e em 2024, não perca esse ano. Do que eu estou falando? O Epoch Times é patrocinador. Estou falando contigo aqui, Manu, que tu vai corroborar aí comigo. O Epoch Times é patrocinador do melhor espetáculo, o principal espetáculo de dança clássica chinesa do mundo, mas não de origem chinesa. Como assim? Bom, de origem chinesa na dança, mas eles estão sediados nos Estados Unidos, incluindo sobreviventes do regime. E o que eles buscam fazer é resgatar como era a cultura da China antes do regime comunista. Vamos conferir um dos vídeos e eu encerro o convite na sequência para vocês. Um negócio belíssimo. Vamos lá, vamos conferir do que se trata. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shenyun, uma produção totalmente inédita todos os anos.